nós abrimos a nossa programação com a estação Fertilidade do Solo e Herbologia. E convidamos a pesquisadora da FAPA, Sandra Mara Vieira Fontoura, que fala conosco neste momento sobre a resposta das culturas à aplicação de enxofre, uma análise conjunta. Boa tarde, Sandra, e a partir de agora, então, o espaço é seu. Fique à vontade. Bom, boa tarde, Regiane. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los de forma um pouco diferente do que a gente fez nos últimos anos. Então, é uma forma aí nova para todos nós, mas é um desafio também para a gente passar essa informação para vocês num formato online. Essa estação, então, a gente vai dividir com o colega da Herbologia, com o Vitor, e como vem sendo feito nos últimos anos. E, no caso da estação de fertilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre enxofre. Nós trouxemos 2 estudos aí para mostrar para vocês, de uma forma bastante resumida, e ele faz parte, ou ele fez parte, de um trabalho desenvolvido pelo colega Osmar, né, que está listado aqui na nossa apresentação. Ele fez o doutorado aqui conosco e a gente trouxe um resumo aí de 2 estudos que ele fez nos últimos anos aí conosco. Então, inicialmente, a gente gostaria de fazer uma contextualização do assunto para aqueles que não estão tão habituados com esse nutriente. Numa segunda parte, a gente vai falar de alguns dados das nossas condições aí regionais quanto à aplicação de enxofre. Então, no que diz respeito a teores de sulfato no solo após aplicações sucessivas, produtividade das culturas e também falar um pouquinho de deposição atmosférica de enxofre, que é um assunto um pouco mais novo para nós aqui. E numa terceira aqui listagem de assuntos, a gente trouxe o estudo que o Osmar fez, então, de resposta das culturas à adubação sulfatada em solos brasileiros, trazendo uma revisão aí sistemática do assunto, no caso, em plantio direto. Então, falando um pouquinho de uma parte introdutória do enxofre, então, é um nutriente que se encontra no solo na forma orgânica, quase, aí, não a totalidade, mas quase a totalidade, 90% a 95% do enxofre do solo encontra-se na forma orgânica e precisa, então, ser mineralizado para se tornar inorgânico, na forma de sulfato, e ser absorvido pelas plantas. Então, como há necessidade desse enxofre ser mineralizado, fatores como temperatura de solo, umidade, disponibilidade de oxigênio e nutrientes são importantes para que esse processo ocorra. A resposta das culturas à aplicação desse nutriente ela tem sido bastante variável, ocorrendo desde substanciais incrementos ou mesmo pequenas reduções quando ocorre a aplicação desse nutriente. Como a resposta aí ao longo dos anos ela não tem sido muito frequente, acabou sendo um dos nutrientes menos estudados, dos macro menos estudados, não só no Brasil, mas também em outras regiões do mundo. E as recomendações efetivas para diferentes solos, culturas, plantio direto, condições climáticas é um desafio, porque é um nutriente aí que está sujeito a uma série de fatores para se tornar disponível no solo. Nos últimos anos, a probabilidade de resposta à aplicação de enxofre tem aumentado, principalmente por alguns motivos que nós listamos aqui. Então, o potencial produtivo das culturas tem sido maior e, portanto, as plantas absorvem mais enxofre. De modo geral, os fertilizantes com alta concentração de nitrogênio e fósforo ou têm baixo teor, ou muitas vezes têm ausência de enxofre. Com a legislação um pouco mais rígida, ocorreu aí uma redução das emissões de enxofre atmosférico e, com isso, uma redução da contribuição desse enxofre no solo, aumento
em algumas regiões de monocultivo ou mesmo sucessão de culturas. Isso traz, de modo geral, um baixo aporte de matéria seca nas áreas. E, por fim, como é um nutriente que acaba se concentrando mais na camada inferior, abaixo dos 20 centímetros, se houver alguma barreira química ou algum impedimento químico ou mesmo físico para que as raízes se desenvolvam, pode haver aí, então, uma deficiência de enxofre para as culturas. As recomendações de enxofre, elas são baseadas no teor de sulfato, porém os estudos foram conduzidos basicamente no preparo convencional, e principalmente aí na década de 70 até 90, onde o cenário era um pouco diferente, as culturas tinham um potencial produtivo menor, e também tínhamos aí um outro sistema de preparo de solo. Então, há necessidade da gente validar essas recomendações existentes. Passando então para o estudo 1, a gente vai falar um pouquinho dos dados regionais, quanto que nós temos de deposição atmosférica de enxofre, teores no solo e resposta das culturas aqui na região centro-sul do Paraná. Então, esse estudo compreendeu aí experimentos em 3 locais, a partir de 2012 e 2013, Goioxim, Candói, Reserva do Iguaçu, e nós avaliamos doses de 75 quilos de enxofre em 2 formas, ou em 2 fontes, além de uma testemunha sem aplicação. E nesses estudos nós avaliamos cevada e trigo nas culturas de inverno, soja, milho e feijão. Então, somando aí 27 cultivos ao longo desses anos de experimentação. Para avaliar os teores no solo, nós fizemos coletas anuais, então sempre após a safra de verão, em 4 profundidades, 0 a 10, a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. Então, para avaliar o efeito dessas fontes no solo ao longo dos anos. E também fizemos a avaliação da deposição atmosférica de enxofre via água da chuva, num período de 1 ano, outubro de 17 a outubro de 2018, por meio de coletas semanais, que a nossa equipe, ou com a ajuda da equipe do radar, fazíamos essas coletas nos diferentes locais dos experimentos. Então, passando aqui para os primeiros resultados, a gente percebe nessas 3 colunas a quantidade de enxofre proveniente, né, do ar, via deposição atmosférica, e na linha nós temos a precipitação. Então, o que nós observamos são contribuições aí variando de 8,9 quilos de enxofre por ano, no caso do município de Reserva do Iguaçu, e chegando a um pouco mais do que 10 quilos por hectare por ano, no Goioxim, acompanhando aí maior deposição, quanto maior o volume de chuva. Parece pouco, ao redor aí de 10 quilos por hectare por ano, mas essa quantidade de enxofre é suficiente para repor a exportação de 3,7 toneladas de soja, ou para repor 10 toneladas de milho, que o enxofre sai via essas culturas. Então, não é tão pouco assim. Passando rapidamente para o efeito da aplicação de enxofre no solo, primeiramente, os dados do Candói. Aqui nós temos as profundidades 0 a 10 centímetros, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. E a gente percebe na camada inicial que não houve efeito, ou não se observa efeito da aplicação das fontes nos teores de enxofre ao longo dos anos. Somente uma diferença é que o enxofre aplicado na forma elementar manteve os teores de enxofre mais elevados quando comparados à aplicação de enxofre via gesso ou na testemunha. Na camada de 10 a 20 centímetros, as 2 fontes se equivaleram e mantiveram os teores estáveis, enquanto que na testemunha os valores de sulfato ou de enxofre no solo reduziram.
Nas camadas inferiores, principalmente aí na de 20 a 40, que é onde o enxofre tende a se concentrar mais, então não houve variação na testemunha, não houve redução, mesmo com a exportação via grãos, enquanto que as duas fontes, de modo geral, aumentaram os teores de enxofre ou de sulfato ao longo dos anos, relembrando então que foi aplicado 75 quilos de enxofre por hectare por ano via enxofre elementar ou gesso. Em reserva do Iguaçu, os dados são um pouquinho diferentes, mas, de modo geral, na camada inicial, tanto o gesso quanto a testemunha reduziram os valores, enquanto que o enxofre elementar manteve um pouquinho mais elevado, se diferenciando aqui no quarto ano. Na camada de 10 a 20 centímetros, valores também similares, enquanto que nas camadas inferiores a testemunha reduziu bastante o valor, enquanto que a aplicação das duas fontes ao longo dos anos teve a tendência aí de elevação. No município do Goioxim, então, que foi o experimento que a gente manteve por mais tempo, foram 7 anos de avaliação, a gente observa novamente aqui o enxofre elementar mantendo os valores mais elevados ao longo dos anos, na camada inicial. Na camada de 10 a 20 centímetros, novamente, com valor mais estável. O gesso baixou no início e depois teve uma tendência de recuperação. Na camada de 20 a 40 centímetros, as duas fontes mantiveram os valores elevados. Desculpe que passou aqui. A mesma coisa na camada de 40 a 60 centímetros, mas uma observação importante no Goioxim, muito provavelmente porque também a gente avaliou por mais tempo, é que nas camadas, tanto nas superiores quanto nas inferiores, nós saímos aí na testemunha de valores altos, acima aí de 20 ppm ou 20 miligramas, e em 7 anos, esses valores aqui ficaram abaixo de 10 miligramas, em ambas camadas aqui, chegando já a um nível crítico abaixo do que a gente considera adequado. Se a gente olhar rendimento de grãos, de modo bastante resumido, no Goioxim, de 13 safras, em 4 nós tivemos resposta positiva à aplicação de enxofre. Reserva do Iguaçu, nenhum efeito, e no Candói também, nenhum efeito significativo para a aplicação de enxofre. Então, na média aí dos 27 cultivos, na avaliação dos 27 cultivos, somente 4 nós tivemos resposta positiva, e esses 4 foram observados somente no Goioxim. Então, resumindo esse primeiro estudo, o uso do enxofre elementar manteve mais alto os teores de sulfato na superfície do solo, em relação ao uso do gesso. A não aplicação de enxofre por vários anos, por várias safras, tornou o solo que era alto, um nível alto de enxofre, adeficiente, no caso do Goioxim. Em apenas 4 dos 27 cultivos, houve aumento na produtividade pela aplicação de enxofre, chegando a próximo a 10%. As fontes de enxofre gesso ou elementar não diferiram em relação ao rendimento de grãos. E solos com teores de enxofre acima do nível crítico, então, a gente sugere que não há necessidade de aplicação, porque não houve resposta positiva para as culturas, mesmo em ambientes de alto rendimento. E uma última observação aqui é que o monitoramento, então, dos teores de enxofre pela análise de solo é importante para que a gente não chegue aí a uma situação de deficiência para as culturas, como a gente observou no caso do Goioxim. Então, esse foi o primeiro estudo que nós conduzimos aqui na nossa situação, e a gente gostaria de trazer para vocês aí o estudo, chamamos aqui de estudo 2, que foi feito pelo Osmar, esse colega que nós comentamos, e que ele fez uma avaliação
em todos, uma avaliação, aí uma revisão sistemática de todos os trabalhos publicados na literatura em plantio direto no Brasil, com relação à adubação sulfatada. Aqui tem um resumo do trabalho que ele fez, então, onde ele avaliou 32 artigos científicos. Então, só foi considerado artigo publicado, ou em revista científica, ou dissertação, tese, etc. Um artigo técnico, 2 dissertações, e esses trabalhos aqui envolveram quase 60 cultivos, e num período aí de 12 anos. Aqui tem um mapa de todos os locais onde foi feito a avaliação com a aplicação de enxofre, e foi traçado aqui uma linha separando a região tropical acima e a subtropical abaixo. E, de forma assim, bastante resumida, a gente percebe que Paraná e Rio Grande do Sul corresponderam a quase 60% dos dados que foram gerados, 57%, 14% em Goiás e 12% no Mato Grosso do Sul. A soja aí, a cultura mais estudada com relação à aplicação de enxofre, seguida pelo milho com 23%, trigo 22%, feijão e canola um pouquinho menos. Também foi avaliada a produtividade das culturas. Então, quando a média observada nos experimentos ficou acima de 30% da média estadual, de cada um dos locais, foi considerado produtividade alta, e o restante foi considerado produtividade normal. E, por fim, quase a totalidade dos estudos foi feito em latossolo, que também é o solo que nós trabalhamos, que nós temos aqui na região centro-sul do Paraná, e um pouquinho menos em argissolo. Então, esse é o panorama geral dos experimentos que foram avaliados aí por essa revisão feita pelo colega. Então, aqui um resumo de tudo que foi observado, com a fonte, a referência, a cultura, o ano, se houve efeito da aplicação de enxofre ou não, as doses que foram avaliadas, a fonte e o rendimento correspondente para cada uma delas. Aqui nós temos, então, a relação da resposta positiva à aplicação de enxofre com o teor de enxofre no solo, com a matéria orgânica, com o teor de argila, o pH, região ou zona climática e a produtividade das culturas. Então, o que fica bastante evidente aqui é que não houve diferença no rendimento ou na resposta à aplicação de enxofre, se o solo apresentava baixo ou alto teor de matéria orgânica. Também não houve diferença se o solo era menos ou mais argiloso. Também não houve diferença em relação a pH de solo. E o que houve, ou que teve resposta positiva foi, quando o nível do nutriente era baixo, houve resposta positiva; quando era alto, nenhuma resposta. Região tropical, resposta positiva, comparado com a região subtropical. E também quando a produtividade foi alta, resposta positiva, comparada com a normal, mas isso depois a gente separa um pouquinho mais para frente, explica um pouco melhor. Olhando os dados de forma conjunta, nesse trabalho feito pelo Osmar, lembrando então que os dados aqui da região Centro-Sul não estavam fazendo parte dessa revisão, isso foi feito antes. O que se percebe aqui, para as diferentes culturas, trigo, não houve resposta à aplicação do nutriente em 92% dos casos, somente em 8%. Para a canola, houve resposta em 17%, para a soja, em praticamente 1/3 dos experimentos, para milho, quase a metade, feijão metade, e no total de todos dessas culturas, 1/3 respondeu à aplicação de enxofre e 2/3 não respondeu. Aqui nessa segunda figura nós vemos a média
de incremento dessas aplicações. Então, no trigo e na canola, a média foi de 11% no incremento, a soja 16%, o milho foi a cultura mais responsiva com 19%, feijão 12%, e na média aí 16% de incremento no rendimento foi o que se observou com a aplicação de enxofre nesses estudos que foram avaliados. Olhando então que dose que seria indicada para ser feita a aplicação, então aqui nesses trabalhos as doses chegaram até 160, 180 quilos. Na figura da esquerda, nós temos os estudos em que houve resposta para aplicação e aqui na direita os que não houve resposta para aplicação. Naqueles em que se observou resposta, a dose de máxima eficiência econômica foi de 26 quilos. Né? Então, é uma dose relativamente baixa, né? As doses não são elevadas, e essa dose aí, com essa dose, chegou a 95% do rendimento, que é praticamente o retorno econômico. Foi também proposto os níveis críticos para enxofre na camada de 0 a 20 centímetros, na camada de 20 a 40. Então, com todos esses estudos, o teor crítico, ou seja, acima de 7,5 considerado alto na camada inicial, e na camada de 20 a 40, que é onde ele se concentra em maior proporção, o nível crítico de 8,5. Aí, pegando esse nível crítico da camada inicial, de 0 a 20 centímetros, se chegou aí a uma árvore de decisão, ou uma árvore de resposta, a partir dos dados disponíveis, né, na literatura. E o que se observou? Que quando o teor no solo, na camada de 0 a 20, for maior ou igual ao nível crítico, não tem resposta nenhuma para a aplicação de enxofre. Então, eu preciso conhecer quanto de enxofre tem no solo, mandar para um laboratório aí confiável. Se o valor for maior do que 7,5 ou 7,5, não tem por que aplicar enxofre. Agora, se o valor de enxofre na camada inferior for menor do que 7,5 ou 7,6 ppm, em 50% dos casos houve resposta, outros 50% não. Aí subdivide esses estudos aqui de acordo com a região climática. Se a região for subtropical, somente em 22% dos casos houve resposta para a aplicação do nutriente. No caso de trigo, canola e soja, o incremento foi muito baixo. Né? Então, foi apenas, a resposta foi em apenas 9% dos casos. Se a cultura foi feijão ou milho, 50% dos estudos responderam à aplicação de enxofre, enquanto que os outros restantes não responderam. Agora, se o teor for menor do que 7,6 e eu estiver trabalhando numa região tropical, em 92% dos casos houve resposta para aplicação de S. Com relação à produtividade, se ela for normal, mais ou menos por volta da média de cada estado, vejam que 80% responderam à aplicação, enquanto que, com produtividade alta na região tropical, 100% dos estudos tiveram resposta para aplicação. E, por fim, então, a aplicação de enxofre aumentou em média 16% o rendimento de 30% dos cultivos avaliados. Naqueles em que apresentaram resposta positiva, 26 quilos foi a dose de máxima eficiência econômica. Os níveis críticos de sulfato disponíveis na superfície de 7,5, enquanto que na subsuperfície de 8,5 miligramas por decímetro. E fica bastante evidente que a resposta ao nutriente ela é maior em regiões tropicais, diferente da nossa aqui, em que a resposta foi em mais de 90% dos cultivos, comparado com a nossa região, numa situação um pouco mais tranquila com relação a enxofre. Com isso, então, eu termino a minha apresentação, e aí fica
a segunda parte da estação. Transfiro para você, Jane, e daí para convidar o colega Vitor. Obrigada. Sandra, antes nós temos aqui uma pergunta, um questionamento a você, onde o cooperado Reynolds Holzhofer tem uma pergunta, então, para fazer sobre o conteúdo que você acabou de nos apresentar. Então, antes de você se retirar aqui do estúdio, vamos ouvir qual é a pergunta dele. Sandra, qual atributo de solo tem apresentado maior relação com a resposta das culturas ao enxofre? Bom, Raine, obrigada pela pergunta. Acho que ficou bastante casada aí os dados que foram mostrados com a pergunta que você fez. Então, qual o atributo de solo que tem apresentado maior relação com a resposta das culturas? Então, inicialmente, a gente pensava em matéria orgânica, o mesmo pH, argila, e ficou bastante evidente nesses estudos aí que o atributo que apresentou a maior relação com o rendimento foi o teor de enxofre no solo. Então, é importante o monitoramento, né, desse nutriente, acompanhamento, para ver se a gente, primeiro, precisa aplicar, e segundo, se não precisa, a gente pode ter uma economia aí sem haver necessidade de investimento e sem haver prejuízo no rendimento. Tá certo, Sandra. Nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade agora para continuar conosco. Obrigada a todos pela atenção.